por até 1 hora para se manifestar em réplica, com a palavra voto de excelência. Escrevam, Fernando, depois Liliana, doutora Ana Flávia. Prometo para vocês que eu não vou falar 1 hora de cansado. Eu só pontuar algumas coisas que a promotora falou. Que assim, nós que trabalhamos com a palavra, a gente tem nosso maior receio, o nosso ferramenta de trabalho, tanto do promotor quanto dos advogados, é a palavra. Né? O nosso maior receio é ser mal entendido. Então, com base naquilo que a promotora pontuou, eu vou tentar esclarecer algumas coisas para que os senhores entendam o que a defesa quis trazer no primeiro momento. Primeiro, já conversei com a promotora ali, e deixar público isso, que quando eu disse que a doutora não era de Santa Rosa, não é um demérito. Tá? Não estou criticando, não é uma crítica direta à pessoa dele. Eu só quis trazer para os senhores que nós, que somos daqui, nascidos e criados, ou que vivemos aqui há muito tempo, temos um conhecimento maior da realidade desses fatos que estão sendo apurados. Essa vulnerabilidade social que existe em nossa cidade, lá no Estrela Azul, na rodoviária, dessa questão toda que envolve, que é o plano de fundo do fato que aconteceu com o Edson. Tá? Então, não estou desqualificando a promotora, só quis dizer que nós sabemos o que acontece. E aí eu começo a falar da vulnerabilidade, que a doutora veio aqui e falou assim, mas o doutor falou da vulnerabilidade do réu, mas e a vulnerabilidade da vítima? O que eu quis dizer, e repito, é o seguinte, ambos estados têm um contexto. E quando eu trago esse contexto de vulnerabilidade social e da ausência de atuação do poder público municipal para resolver essa questão, o que eu peço não é justificativa. O que eu peço é para que os senhores tentem trazer, na íntima convicção, que é o que vai mover os senhores para ajudar essa causa, a realidade do que acontece fora desse prédio. Aqui hoje nós estamos no julgamento, até confortável, apesar do calor, né? Mas nós estamos confortáveis para julgar essa causa. Só que eu peço que os senhores, por um momento, saiam dessa realidade, saiam da realidade da casa dos senhores, que é o que a promotora falou, os senhores não vão matar alguém com pedaço de pau. O que eu quis dizer, quando falo que o crime de homicídio é um crime que qualquer um pode cometer, é porque o crime de homicídio não é um crime que depende de uma personalidade voltada para o cometimento de crimes. Não, se alguém mexe com o filho da gente, com alguém que a gente ama, às vezes a gente acaba fazendo uma besteira. Por isso que eu falo que é um crime democrático. Mas quando eu falo da vulnerabilidade, eu peço que os senhores saiam um pouco da realidade dos senhores, que é uma realidade diferente da realidade do réu, da realidade da vítima, e tentem se colocar na realidade de vulnerabilidade social de quem tem um problema com álcool, como o réu tem, a vítima tinha. De quem vive nas ruas, como a vítima viveu, o réu também viveu por um tempo. De quem vive nesse tecido social que é esquecido pelo Estado. Esse tipo de pessoa, ele muitas vezes é lembrado pelo Estado só no processo penal. O Estado não dá assistência, o Estado não dá psicólogo, o Estado não dá saúde, não dá educação, mas quando precisa condenar no processo penal, o Estado lembra que essas pessoas existem. Então, isso que eu quis dizer do contexto de vulnerabilidade. A doutora disse que a questão da prova, a defesa pode arrolar testemunhas também. Já se entende que, para a defesa, é o que eu quero dizer aqui quando eu falo que o ônus da prova do Ministério Público, para a defesa é muito mais difícil conseguir organizar pessoas que participaram desse fato e trazer essas pessoas para um processo, porque nós não temos o poder de polícia. Eu não consigo identificar quem seria esse Bel ou esse Duda. Mas a polícia consegue.
A Polícia Civil tem a atribuição e a obrigação de fazer uma investigação que elucide todos os fatos. A defesa não tem. Ainda mais essa defesa que assume esse processo já no fim. Eu falei para os senhores, eu fui nomeado advogado dele para fazer esse plenário, não participei desse processo. Com certeza, talvez, se tivesse participado desse processo, teria rolado, teria ido atrás, mas assim, entende que para um réu, para um advogado ir lá na rodoviária, fazer diligências que são diligências que têm que ser feitas por polícia, que não foram feitas e trouxeram essas dúvidas razoáveis para o processo. A doutora falou aqui também da certeza possível da interpretação da prova. Eu trago a certeza possível para o processo do que aconteceu. Nós, da defesa, entendemos que a certeza possível não é aquela suficiente para a condenação. Justamente por isso que nós já trabalhamos dos meios que o Estado tem para trazer uma certeza robusta, uma certeza absoluta. A polícia poderia ter feito mais diligências. A Polícia Civil poderia ter arrolado mais pessoas para servir serviço. Então, a certeza possível que tem nesse processo, no nosso entendimento, não é suficiente para falar que foi por conta da palavra que o Fernando faleceu. E aí a doutora fala o seguinte, se nós apagarmos da mente a palavra, será que ele teria falecido? E aí, eu trago para os senhores, que eu já falei, que é o atendimento médico na Santa Casa. Certo? Vamos apagar a paulada? A paulada não aconteceu. Mas, na madrugada do dia 2 para o dia 3, o que aconteceu? 2 quedas da própria altura, no primeiro atendimento, e no relatório médico, Fernando teve 3 tombos na casa. Bateu na estante e bateu na rampa. Então, será que se nós apagarmos a paulada, essas quedas não são suficientes para causar a lesão que matou? E é aí que entra a dúvida, que nós entendemos ser uma dúvida razoável para justificar a resposta não no segundo quesito. Por quê? A doutora falou o seguinte, que não teve lesão no crânio, né? Que essas quedas não causariam uma lesão no crânio. Quando eu falei da lesão do crânio da queda, eu ainda citei lesão intracraniana. O que é isso? É uma lesão do cérebro, por dentro da caixa do crânio, que não necessariamente quebra o crânio. Por quê? Porque mesmo apesar das pauladas, o IML, no dia 5 de 12 de 2020, constatou que ele tinha uma fratura nasal, folhas 13 do processo, sem sinais de fratura em crânio. Então, a paulada não quebrou o crânio dele. Assim como a queda também não pode ter quebrado a caixa craniana, mas pode ter causado uma lesão intracraniana. Isso é muito comum em acidentes automobilísticos. O pessoal sofre uma pancada, não rompe a caixa craniana, não quebra, isso já é uma questão mais aprofundada de medicina legal, mas assim, rapidamente não rompe a caixa do crânio, mas por dentro causa uma lesão intracraniana. E aí a morte dele foi causada por quê? Pela paulada, exclusivamente, ou também pode ter sido causado por essas quedas. E aí essa dúvida que me causa um sentimento de que tudo que foi produzido aqui não é possível para condenar ele num homicídio triplamente qualificado. É assim, quando eu falo assim, que os senhores gostariam de ser julgados, eu não estou falando que os senhores vão matar alguém por pauladas. Eu estou falando que se acontecer um fato qualquer na vida dos senhores, e houver uma dúvida razoável, uma dúvida grande no processo, como que os senhores gostariam que os jurados sobrepesassem essa dúvida?
a dúvida é a favor da acusação, que tem todos os meios para produzir mais provas, ou a dúvida é a favor do réu. E aí, a doutora ainda disse que eu disse que o réu, que a vítima era obrigada, né? Ela entendeu, na verdade, que a vítima era obrigada a ficar no atendimento médico. Ninguém pode obrigar a vítima a permanecer no atendimento médico. E aqui pode ser que eu me expressei mal, eu estou falando. Quem trabalha tendo a palavra como ferramenta tem como maior medo não ser bem entendido. Então, eu repito, eu não estou em nenhum momento culpando o Fernando. O fato de eu ter falado que ele bebeu na noite depois da briga e até a morte, não é para desqualificar ele. Até porque o réu também teve problema com ele. Eu não falo de uma forma de desqualificar. Vocês viram que eu não falei mal dele em nenhum momento. O que eu quero dizer é que são circunstâncias que causam essa dúvida. O fato dele ter bebido pode ter levado à queda, e a queda pode ter levado à queda. E aí eu não falei que o Fernando era obrigado a ficar no hospital. Eu falei muito claramente que, para mim, no meu entendimento como advogado, o erro foi da equipe médica que permitiu com que ele saísse. Ele não quis a culpa no Fernando, não quis a culpa na vítima em nenhum momento. Não acho que a vítima, em nenhum caso que eu defendo aqui nesse tribunal, eu coloco a culpa na vítima. Eu acho que a vítima não tem culpa. Mas são desdobramentos que nos trazem até aqui para refletir até que ponto a conduta do Edson é passível de colocar ele na prisão de tanto tempo. Então, não falei que ele era obrigado a ficar no hospital. O que eu disse é que entendo eu que foi um erro da equipe médica que fez o primeiro atendimento. Em relação à causa da morte, que está na certidão de óbito, a certidão de óbito ela foi lavrada muito antes do último laudo pericial. Então, ela traz a informação que veio do Centro de Medicina Legal, aqui as folhas 13, que foi feito no dia 5 do 12, às 11h10 da manhã. Lá na frente do processo, depois do Ministério pediu um monte de laudo, que veio o laudo definitivo. Então, a informação da certidão de óbito não necessariamente é a causa da morte. É a causa que o laudo do IML apontou como possível com base no histórico médico do paciente. Certo? A certidão de óbito não é um documento hábil para ser utilizado como prova de causa da morte no tribunal do júri. A doutora disse que realmente não é comum que haja julgamentos como esse um número excessivo de laudos, como teve nesse aqui, 6 laudos necroscópicos. E retorna o processo do perito para fazer novo laudo. E volta o laudo para o processo. E aí retorna o processo do perito para fazer novo laudo. E volta o laudo para o processo. A doutora justificou essa produção de vários laudos como um cuidado do Ministério Público na busca da verdade. Mas, na verdade, o Ministério Público só parou de pedir o laudo quando veio o laudo falando que ele queria. Por isso que nós temos 6 laudos. Enquanto não veio o laudo falando que foi a palavra, que possivelmente pode ter sido a palavra, não se parou de requisitar laudos para o período. E aí a doutora dá muito valor, eu falei na minha fala, ao laudo quando favorece o Ministério Público, mas quando o laudo fala que não tem elemento para definir que foi meio cruel, o Ministério Público ignora essa informação, parece que não serve, porque é uma informação que favorece a defesa. Outra coisa que a doutora falou aqui é em relação ao Levi. O Levi havia falado que o filho estava dormindo quando foi agredido. E eu peço para os senhores que façam esse exercício de reflexão e lembrem da fala do Levi, que o Levi fala que ele não viu o começo da agressão. Que o Delvo falou para ele que isso teria acontecido. Mas que, de fato, testemunha ocular da agressão não há para saber se ele estava dormindo ou não, para que se aplique essa qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Outra coisa também que a promotora trouxe pela segunda vez, a questão do gargalo de garrafa na cintura.
Isso não faz nenhum sentido, lógico. Ele andar com um gargalo de garrafa quebrado na cintura, porque ele ia se cortar. Como que você consegue se locomover com um caco de vidro enfiado na cintura como se fosse uma arma? Isso não aparece em nenhum lugar, aparece só no depoimento do Levi, que também não viu as agressões. A questão que ele ter falado para o Edson lá no bar, eu acho que eu matei o fulano. A doutora traz isso como se isso fosse uma prova inequívoca de que ele saiu de casa para matar, de que ele saiu de Gonçalo para ir lá com uma vontade de matar. Só que isso não é. Porque, como eu disse para os senhores, o seu Edson disse aqui hoje, eu reforço, ele falou com um tom de arrependimento, de quem fala assim, nossa, eu fiz uma besteira, matei fulano. Tanto não é verdade que o Pio não estava morto naquela hora. Ele foi para a casa da Érica, depois ele foi para o hospital, ele voltou para a casa da Érica, voltou para o hospital, foi para Ribeirão e aí depois ele faleceu. Então o réu não tinha certeza de que o Pio estava morto e não havia no réu essa vontade de matar, eu quero matar. Outra coisa também, que ela falou assim, mas se ele não queria matar, por que ele não procurou socorro? E aqui eu peço para os senhores novamente, vamos voltar para a realidade, os fatos. Nós não estamos julgando um fato que aconteceu nessa sala, num ambiente controlado, com pessoas esclarecidas. Nós estamos julgando um fato que aconteceu num ambiente de vulnerabilidade, com pessoas pouco esclarecidas, alcoólicos, dependentes químicos, que brigaram entre si. É muito assim, fora da realidade, que ele exige que depois de uma briga, uma das pessoas envolvidas na briga ligue e peça socorro. Isso não, eu nunca vi isso acontecer. Isso não acontece. Isso não prova, o fato de ele não ter pedido socorro, comprova a intenção dele de matar. Inclusive, ele ficou lá, o SAMU chegou, a polícia chegou, ele ficou com medo, foi embora. Outra coisa, a doutora falou que nas fotos dele carregando o pedaço de pau e indo embora, ela não conseguiu ver o desespero dele depois do fato. Mas a gente não conseguiu ver nada ali. Ali você consegue ver o pedaço de pau, e ele nunca negou. Doutor, nós mostramos o vídeo, só para falar, estava falando no vídeo, não na degravação. Tudo bem, doutor, mas não dá para ver. Não dá para ver o rosto dele, não dá para ver reação. O vídeo não tem som. Como que a gente deduz um sentimento que ele estava sentindo naquele momento só porque ele está com um pedaço de pau na mão? Em relação ao tamanho do pedaço de madeira, ele nunca negou que bateu no fio com um pedaço de pau. Foi o que ele viu ali na hora, não foi premeditado. Ele não chegou, o Levi fala que ele chegou para conversar, o Levi foi específico aqui. Ele não estava com um pedaço de pau na mão. Então, isso tira a premeditação. Não faz sentido. E aí ela fala que o Ministério Público não falou que foi premeditado, mas na denúncia que a doutora leu para o senhor está que foi premeditado, que ele foi lá para vingar as agressões sofridas. A questão da palavra ter sido na cabeça é outra questão que aparece muito em tribunal de júri. Mas a agressão foi na cabeça. Isso mostra que ele queria matar. E aí eu peço novamente, vamos voltar para a realidade? Vamos pôr o pé no chão? Sair dessa sala? Quando alguém se envolve em uma briga, uma luta corporal, não dá para você pensar na hora, nossa, eu vou bater no pé, porque senão o promotor vai falar que eu queria matar. Ou eu vou bater em tal lugar, porque senão vai dar emprego. Não, é uma briga, é uma confusão. Isso não significa que ele de fato queria matar. O que eu falo para os senhores é o seguinte, não há nesse processo provas que de fato ele queria, ele buscou o resultado morte, de fato ele queria matar o filho. A gente não tem. O arrependimento, a doutora trata o arrependimento dele como se fosse uma coisa que a defesa traz assim, para comover o jurado. Tal. Não, de fato, ele está arrependido. Independente do resultado do julgamento do dia de hoje, ele vai conviver o resto da vida
com um sentimento de arrependimento, porque ele sabe que o que ele fez, mesmo não querendo, é errado. Foi errado, do ponto de vista moral, do ponto de vista social. E aí a gente traz e fala assim, mas ele não queria arrependimento se ele não quisesse matar. Não é bem assim. Eu já vi situações em que, de um acidente de carro, em que alguém está dentro do carro, só está dirigindo o carro, sofre um acidente, morre alguém ali da família, um amigo, essa pessoa convive com um arrependimento o resto da vida de estar dirigindo aquele carro naquele local. Às vezes o acidente nem foi culpa dele, mas ele convive com esse arrependimento. Então, quer dizer que o arrependimento é porque ele queria matar a pessoa que está falando? Não, o arrependimento é um sentimento genuíno de dor, de estar dentro de uma situação. O arrependimento por si só não é prova de que ele queria matar. E a doutora fala que a gente só traz a versão do acusado. Só que, na verdade, a doutora que só desqualifica a versão dele. A gente falou que o Levi falou que não tinha pau quando ele chegou. A gente falou do depoimento da Érica. Nós lemos os laudos periciais. E também levamos em consideração o que o Edson fala. Porque o Edson, é o que eu falei, em sua essência, os seus depoimentos ao longo desses 3 anos, ele nunca se furtou, ele nunca mentiu, ele nunca inventou, ele podia ficar em silêncio. É o direito dele de falar, não estou falando. Hoje mesmo aqui, ele poderia ter ficado em silêncio. Ele respondeu as perguntas do juiz, ele respondeu as perguntas da promotora e ele respondeu as perguntas da defesa. Então, o fato do depoimento dele ter pequenas variações no curso do tempo também não significa que ele queria matar. Então, espero ter esclarecido as dúvidas que surgiram no Ministério Público, talvez tenham surgido, Vossas Excelências, da minha fala, do que eu quis dizer com cada ponto deles da minha fala. E aproveito para recapitular com os senhores quais são as séries de defesa. Agora, com os quesitos prontos, eu vou explicar para os senhores como funciona a votação. E aí, os senhores fiquem muito confortáveis para votar de acordo com a íntima convicção dos senhores. Porque nem eu, nem a promotora, nem o doutor Alexandre, nem a bancada de defesa, nem o réu, ninguém vai saber o que cada um votou. Porque o nosso sistema de júri é o sistema mais seguro do mundo. Não há casos no Brasil de jurados que sofreram qualquer tipo de represália pelos votos do Tribunal do Júri. Por quê? Porque quando chega, são em 7, quando chega no placar 4, interrompe-se a votação. Então, se pela absolvição ou pela condenação está 4-0, acaba. 4-1, acaba. Então, não dá para a gente fazer um cálculo reverso e saber quem votou em quê. Então, fiquem tranquilos, votem com a íntima convicção de acordo com o que foi apresentado no dia de hoje. Em relação aos quesitos, o primeiro quesito fala se o Fernando foi agredido com golpe de madeira. Isso, tanto o Ministério Público quanto a Defesa, a gente não nega, ele foi agredido. Então, os senhores respondem sim. Agora, no número 2, essas lesões causadas com golpe de madeira foram a efetiva causa da morte do indivíduo? É efetivo. Você tem certeza que foi a lesão que causou a morte? A defesa entende que não. E pede para os senhores responderem que não. Porque há várias dúvidas nesse processo de que a causa da morte pode ter sido diversa. Tanto que foram precisos 6 laudos periciais. Foi preciso mais de 1000 páginas para comprovar uma coisa que, se fosse de fato, com certeza absoluta, seria simples de comprovar. Temos esse intervalo de tempo, temos a questão da vulnerabilidade da vítima, temos a questão do consumo de bebida alcoólica e temos a questão das quedas que ele sofreu na noite entre a agressão e a internação. Então, nesse segundo quesito, nós pedimos para que os senhores respondam que não. Caso os senhores respondam que não, a votação acaba aqui. Caso os senhores respondam que sim, que foi a causa da morte, eles entenderam que aquilo foi a causa da morte, embora nós não concordemos.
Vai para a próxima. O acusado Edson foi o autor das agressões? Sim, ele foi o autor das agressões. Isso nós não negamos, no Ministério Público também não. Então, os senhores respondem que sim. Aí o próximo quesito. O acusado agindo assim, quis matar o outro. Aí aqui, novamente, há uma divergência entre a defesa e a acusação. A defesa pede para os senhores que, se caso chegue a esse quesito, respondam que não, ele não queria matar. A intenção inicial dele, a intenção dele durante toda a briga, a discussão, foi de que ele não queria matar, ele não teve intenção de matar. Foi uma confusão que culminou numa morte. Então, a gente pede que os senhores respondam que não. Caso os senhores respondam que sim, vai continuar. Se os senhores responderem que não, para a libertação. Se os senhores responderem que sim, vai continuar. E aqui nós temos um quesito, que é o quesito da íntima convicção. Lembra que eu falei para os senhores que no tribunal do júri, a lei ela fica abaixo da íntima convicção dos jurados? Que os senhores têm um poder que o doutor Alexandre não tem, que é julgar de acordo com a íntima convicção. E aí nós temos o quesito 5, que é o jurado absolve o Edson. Então, aqui, nós não vamos pedir nem que sim, nem que não. Lógico que o Ministério Público pede que não. Mas aqui é da íntima convicção dos senhores. Os senhores entenderem que tem que absolver ele no quesito 5 e vai critério para os senhores responder que sim. Superado o quesito 5, vem o quesito das qualificadoras. Então, se a gente chegar aqui no 6, significa que os senhores entenderam que ele queria matar. E aí tem o motivo torpe, a primeira pergunta. O réu praticou o crime do motivo torpe? Eu peço que os senhores respondam que não. Foi comprovado esse motivo torpe. O réu empregou meio cruel? Novamente, eu peço que os senhores que não, porque o laudo não fala. Se o laudo é tão bom, se o laudo traz ali, de fato, aquilo que tem que ser usado no processo, o laudo não fala de meio cruel. Então, os senhores respondem que não. E no último quesito, o réu praticou recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando a vítima dormia no banco público. Também peço que os senhores, se chegarmos até aqui, respondam que não há provas que, de fato, ele estava dormindo. Tá, doutor Juliano? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não quero me estender nos cumprimentos, doutor Alexandre, doutora Mariana, aos eventuários da Justiça, Polícia Militar, aos meus colegas, assistência. Eu não quero me estender, até porque o tempo é curto e eu também não quero me alongar devido ao calor, ao cansaço, todo mundo já está exausto, então quero só fazer. Então, recebam os meus cumprimentos e as minhas homenagens. Quero dizer que a questão, quero só fazer algumas ponderações, que brilhantemente o doutor Renan veio e trouxe para essa situação, a defesa, aquilo que realmente se encaixa no processo. Nós, enquanto defesa, não viemos aqui com hipocrisia para trazer situações em que não existem os autos ou que é a realidade dos fatos. Só para dar uma esclarecida assim, um pouco mais, e quero ser rápido, existe, quando comete um crime ou acontece um fato, existe uma fase que é a fase de investigação pela polícia, e depois isso vem para o Ministério Público. O Ministério Público oferece uma denúncia sobre aquele fato, e aí passa-se, tem o sumário da culpa, ou seja, para analisar essas questões daquilo que tudo que foi apurado na fase policial. E o juiz ouve testemunhas para apurar aquilo ali. Quando o magistrado manda uma pessoa que é, no caso, nesse caso, um crime doloso contra a vida, ele manda para o plenário, para os senhores, que são juízes do fato, e de fato, hoje, são as pessoas mais importantes aqui, ele não manda isso com a certeza, dizendo,
esse rapaz que aqui é culpado. Ele manda isso. Porque existe, embora não tenha uma sustentação constitucional, existe uma frase que diz o seguinte: indúbio para a sociedade. E nesse momento, existem muitas dúvidas. Existem indícios que foi ele que praticou aquele fato? Existem. Então, quando ocorre isso, o juiz tem que falar: eu não sou competente para julgar nesse momento. Eu vou passar isso para a sociedade. E foi isso que aconteceu. Então, não podemos pensar que se hoje os senhores estão aqui para julgar essa pessoa, é porque já foi definido que ela é culpada. Porque se assim fosse, nós não estaríamos aqui. Ele que estudou para isso, um juiz togado, que fez a opção de vida para ser um juiz e julgar o semelhante nesses aspectos, ele teria julgado. Não teria trazido isso para plenário. E o júri, na verdade, ele vem instituído por uma questão constitucional. E eu sempre falo que, na verdade, plenário do júri, eu sempre faço essa comparação, que isso vem da época de Jesus Cristo. Porque até lá, naquele momento, tinha os julgadores, Pôncio Pilatos, e naquele momento, o que a lei ordenava naquele momento? Passa para que a sociedade julgue. E foi assim que aconteceu com Jesus. Tanto é que todo mundo que sabe da história, eu acredito que todos sabem, naquele momento, Pôncio Pilatos faz um questionamento para as pessoas que estavam ali. O que eu faço? Solto Barrabás, condeno Jesus Cristo, e a decisão foi de quem? Foi da sociedade. Então, eu costumo fazer essa comparação no aspecto que parece que, por questão, não é culpa do juiz que está aqui, ele cumpre a lei. Parece que por um mandamento constitucional, né? Parece não, por um mandamento constitucional, e espelhando lá na época de Jesus Cristo, eu vou lavar minhas mãos e vou jogar para o povo julgar. E que é uma coisa extremamente difícil. Julgar no semelhante, cabe a Deus. E se não, abaixo de Deus, cabe àqueles que se propuseram a desempenhar esse mistério de uma forma, com estudo, com toda a coerência. Não estou tirando esse mérito do Senhor. Mas é difícil. É difícil, eu tenho certeza que nenhum dos senhores, olhando no olho de cada um dos senhores, eu tenho certeza que nenhum que está sentado quer fazer uma tarefa que cabe a Deus. Quer julgar na verdade. E quanta dificuldade nos traz? Essa dificuldade de, será que eu vou ser justo? Será que eu vou fazer justiça? A resposta está nas mãos do Senhor. Nós não podemos ser que nem Pôncio Pilatos, né? Lavar as mãos. Mas essa justiça tem que ser feita. E essa justiça, quando se fala em justiça, nem sempre a justiça é condenação. A justiça pode ser exceção. Pode ser diminuir a pena. Pode ser adequar ao fato cometido a uma pena justa. Eu, como advogado, eu entendo que é um ministério difícil. Mas por que a gente... Porque eu amo essa coisa. Porque estar aqui não é vir aqui com hipocrisia, querer atacar as pessoas, vir aqui atacar a vítima que aconteceu. Não é isso que nós estamos. Mas é preciso fazer justiça adequando os fatos naquilo que realmente aconteceu e a pena adequada para isso. Ninguém pode, ninguém deve e ninguém quer
pagar por aquilo que não cometeu. Você tem que pagar nos limites daquilo que você fez. E cada atitude nossa tem uma pena. Então, a dificuldade que nós encontramos é difícil. E venho aqui dizer para os senhores que eu me espelho como advogado em uma frase de Santo Agostinho, que diz o seguinte: ele sempre, na defesa de seus necessitados, ele dizia: eu não defendo o pecado, mas eu defendo o pecador. E essa defesa é no sentido de que todo mundo tem o direito a se defender e a colocar dentro dos fatos ocorridos aquilo que realmente a pessoa tem que pagar. E aí, quando eu disse que traz que a justiça togada, que o Poder Judiciário transfere por um mandamento constitucional aos seus senhores, traz essa bomba na mão. E muitas vezes há uma ineficiência do poder estatal em poder fazer um trabalho decente. Eu não estou aqui culpando a doutora, porque ela chegou agora, mas há grandes falhas nesse processo de oitivas de pessoas que eram extremamente importantes para elucidar melhor os fatos e colocar para os senhores uma forma mais tranquila de poder julgar. Não. Mas essa ineficiência do Estado, seja por incompetência, seja por falta de profissional, ou seja, de equipamentos, qualquer coisa, vamos fazer, talvez, na meia boca e deixa a bomba para o jurado. E hoje os senhores estão com a bomba na mão. De decidir a vida desse indivíduo. E quando se trata de decidir a vida de alguém, o crime cometido, quero dizer o seguinte, que tem que ter um juízo de certeza. Não basta conjectura. Não basta suposição. É diferente de um fato em que você, na esfera civil, em outras situações, você pode, até na dúvida, mas quando se trata de direito penal, não. Porque trata-se da liberdade de alguém. Então, para condenar alguém, isso é pacífico nos tribunais. Tem que ter um juízo de certeza. Tem que ser claro. E é isso que não está aqui hoje. Por que não está? Então, trazendo o processo para os senhores, que é essa questão que prevalece um indúbio pró-sociedade, ou seja, eu tenho dúvida aqui na questão, existem indícios, ele confessou, realmente ele viu a paulada, mas não veio falando que é certeza que ele tem que ser condenado. Trouxe para os senhores. E aqui vigora um outro princípio, que é totalmente o oposto do magistrado, que é o princípio do indúbio pro réu. Em caso de dúvida, o réu tem que ser absolvido. Porque ninguém pode ser condenado por um fato que não fez, ou condenado por uma pena talvez tão elevada daquilo que não está adequado ao crime cometido. Ninguém gostaria disso, nem os senhores gostariam disso. E a gente, como advogado, defende isso. É adequar aquela situação. Então, trazendo para os senhores essa questão do indúbio pro réu, fica muito claro. Eu não vou voltar a esmiuçar, porque ele já está sobre os fatos. O fato é, ele disse, eu realmente odeio a palavra. O que precisa ser ponderado? A vontade. A intenção de matar. Aquele que tem a intenção de matar sai de casa com arma, com faca, com revólver, com aquilo que... Eu vou lá para matar. Então ele, nessa situação, foi lá e deparou-se com uma situação que ele se arrepende. Depois se arrependeu, obviamente. Com isso que aconteceu. Ele está dizendo aqui que houve um arrependimento. Isso a gente, às vezes, acaba fazendo
uma besteira ali. E ele reconheceu isso. Eu realmente dei a palavra. Mas aonde que está o ânimo dele de matar aquele indivíduo? Aonde que está? Então, a paulada ocorreu, e eu volto a dizer aos senhores, aqui, ouvido uma testemunha, que é amiga pessoal da vítima, aquela questão da caída, caiu 2, 3 vezes, tal. Existe aquele fato que ele não quis ser hospitalizado, aquela coisa, mas eu não vou nem me ater a isso. Não vou nem me ater a isso. Mas o fato dele ter caído em casa, que a própria amiga disse depois, talvez, aqui, é natural, que às vezes vem com um afoito de é um amigo, vai ver o rapaz conversar, natural. Talvez essa caída pode ter gerado essa morte. Tanto é que passaram 2, 3 dias, né, com o seu falecimento dele. Então, o que eu trago aos senhores é que não se tem. Tem o fato que ele cometeu, que veio aqui e confessou, os senhores presenciaram a forma que ele foi interrogado. Tem esse fato, porém nós não temos essa certeza de que foi essa paulada que ele deu que foi a causa da morte dele. Isso nós não temos nos autos. Aí eu pergunto, podemos condenar? Podemos condenar esse cara por um homicídio triplamente qualificado se nós não temos essa certeza de que aquilo que foi a causa? E é essa regra que deve figurar naquele plenário. O indúbio pro réu. Tendo dúvida, nós temos que absolver. E é isso que eu peço para os senhores, que quando for quesitado, que é o segundo quesito, estabelece que a causa da morte dele, do Fernando, né, o vulgo Pio, foi decorrente dessa paulada, vocês têm que dizer não. E esse não também não é com juízo de certeza, mas é com a questão da dúvida. Que os senhores não têm essa certeza que realmente foi aquela paulada que causou a morte dele. Então, quando eu peço para os senhores votarem não, é porque os senhores não têm também essa certeza, que realmente foi essa paulada que causou a morte. Ele deu a paulada. O primeiro quesito vai ser isso. A gente reconhece isso. Agora, essa paulada é a causa da morte? Não, e não tem no processo essa causa para condenar. E para condenar alguém, para pôr alguém na cadeia, é preciso ter essa prova contundente. E é isso que eu peço para os senhores. Mas ainda que os senhores pensem o seguinte, vamos pensar na hipótese que os senhores entendam que foi aquela paulada que foi aquela paulada que casou. Tudo bem, vou passar com outra fase. Vou por um outro quesito. Ele tinha a intenção de matar. Ele tinha essa intenção de matar. Não tem prova nos autos dessa intenção homicida. E essa intenção homicida vem justamente como consta na denúncia do cara que premedita o fato, é quando ele sai de casa com uma arma branca, com um revólver, com uma arma, seja um pedaço de pau, e vai no local dos fatos para matar. Ele não foi dessa forma. A testemunha aqui de acusação diz que ele chegou lá sem nada. Então, alguém que vai para matar alguém, vai com a própria arma. Olha o tamanho desse indivíduo. Aconteceu? Infelizmente aconteceu. Mas não era a vontade dele que isso ocorresse. E aí, onde eu quero chegar? Se os senhores entenderem dessa forma, que eles não tiveram essa intenção, que ele não teve essa intenção homicida, o que os senhores vão fazer? Vamos falar, ele tem que pagar, e realmente, nesse caso, se os senhores entenderem, teria que pagar não por um homicídio triplamente qualificado, mas por uma lesão corporal seguida de morte. Porque ele ocasionou uma lesão, e em decorrência disso, o que gerou? A morte. Então ele tem que pagar por isso. E se os senhores fizerem isso, o que vai acontecer? Vocês vão falar para o juiz,
Porque esse é um tipo de crime que quem tem que julgar é o juiz togado. É o judiciário. O que vocês vão falar para o juiz? Ah, é? Naquele momento lá, vocês lavaram as mãos e jogaram a bomba na nossa mão? Doutor, a bomba está na mão do senhor de novo. Faça o julgamento. Condene ele aí pela lesão corporal seguida de morte. Então é muito fácil, talvez, trazer para os senhores uma situação onde há uma deficiência na prestação do serviço do Estado quanto à apuração dos fatos e jogar a bomba para o senhor. Estou falando uma linguagem assim, mais jogar a bomba, é no sentido, mas é realidade. É realidade. E eu vejo isso, como eu falei, eu vejo isso lá desde trás. É o que faziam. Por que os reis, Pilatos, Herodes não julgou Jesus Cristo naquele momento? Vou lavar minhas mãos e vou jogar para o povo. E aí eu digo o seguinte, sem qualquer comparação, que eu não, acho que não tem ninguém para comparar com aquele ser humano. Não existe ninguém. Tem. A quem eu tenho os princípios de seguir. Mas depois foi tarde. Aí a hora que crucificaram e mataram Jesus Cristo, a conversa foi da população. Ele realmente era o rei dos judeus. Mas já era tarde. Aí eu tinha um problema. Que a gente possa aqui hoje não ser como Pôncio Pilatos. Lavar as mãos no aspecto. Eu acho que está muito claro essa questão que não tem prova contundente de que tenha sido ao lado da razão da morte, não tem prova. Eu acho que a absolvição é o caminho, mas ainda que as pessoas entendam dessa forma. É preciso voltar isso para o juiz togado e dizer para o doutor Alexandre, o senhor é competente, o senhor é um profissional, e realmente é, um profissional que tem conhecimento jurídico, tá aí. Julga ele pela lesão corporal seguida de morte. Doutor, me permite uma parte? Pois não, doutor. Eu só queria esclarecer que os senhores decidirem isso, o juiz não pode decidir de forma diversa do que os senhores decidiram, porque às vezes dá a impressão de que aí o juiz vai decidir o que é certo, mas não. Eu estou deixando claro para eles, doutor. Estou dizendo claro para eles que se os senhores entenderem que ele não teve a intenção homicida, tem muita transparência. Não, é só para deixar claro o seguinte, os senhores vão dizer para o juiz, julgue ele, doutor, pela lesão corporal seguida de morte. O juiz não vai poder fugir disso. Ele vai julgar por isso. E ele vai aplicar a pena como tem que ser aplicada. Então, o que eu estou falando aqui? Primeiro que não tem essa prova. A absolvição tem que ser porque não tem prova contundente que a paulada tenha sido a causa. Mas aí os senhores levem para esse lado. Doutor, julga aí dessa forma. Ou seja, o que os senhores vão estar fazendo? Adequando os fatos ao que aconteceu. Houve uma lesão que ele causou? Houve. E essa lesão depois desencadeou a morte. Ele quis essa morte, não quis. Então ele vai pagar por isso? Vai. Mas quem vai dar sentença é o juiz. Em trocar minutos. A bomba estava lá, veio para cá, volta a bomba para lá. Mas por que os senhores vão ficar, de repente, com isso na mão, tendo alguém que tem conhecimento específico para isso, que estudou, prestou concurso, extremamente inteligente para que estivesse ali? Então, se ele está ali hoje é porque ele quer. Os senhores não estão aqui porque ele quer, eu tenho certeza disso. Mas se ele está lá é porque ele quer. Então é isso que eu peço aos senhores. Não quero me estender mais, está muito claro. Eu acho que a questão da absolvição é clara. Então, no segundo quesito, gostaria que os senhores respondessem se aquela paulada foi a causa de morte. Não foi. Se assim os senhores não entenderem, que se classifiquem para lesão corporal seguida de morte. Teve a intenção homicida? Não. Volta para mais. Falo isso para que a gente possa, dentro das peculiaridades do caso, não cometa erros como foi cometido no passado e depois talvez seja tarde para esse entendimento. Para eu terminar, tem uma frase muito comum que é utilizada
E talvez isso venha desde aquela época, pelo ocorrido, e diz o seguinte: é preferível absolver o culpado do que condenar o inocente. Que Deus nos ajude a fazer justiça. A gente possa, senhores como jurados, são considerados reputação elevada lá na sociedade, possa chegar em casa e falar assim, pai, filho, mesmo que não se sabe, eu fiz justiça. Muito obrigado, que Deus nos ajude. Lembre-se que acima de nós está Deus. E os senhores abaixo de Deus está consigo. Você vai falar, não, você não. Pode ser. Os senhores já estão habilitados